Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre a organização, sobre programar para uma interface, e um dos problemas era caso a classe cresça, ela pode acabar ficando muito complicada no futuro, e isso pode começar a trazer problema para a gente, tá? Eu dei um exemplo sobre, por exemplo, a gente setar atributos automáticos, atributos não automáticos, mas padrão. Por exemplo, toda a tabela ter determinadas classes CSS, todo formulário ele ter um form input como classe em cada um dos inputs. Isso é uma coisa que é útil, mas que pode trazer uma complexidade imensa. Mas isso é uma coisa que a gente já está vendo que vai trazer complexidade para o nosso código. Nesse caso aqui, tá? Eu vou falar de alguma coisa que vocês não imaginam que pode acontecer. Mas imagina se eu quero, por exemplo, setar aqui atributos que não vão ter um valor. Por exemplo, é o caso quando eu vou criar, por exemplo, um input, tá? Ou um checkbox ou qualquer coisa, tá? E eu quero setar ele como required, como obrigatório. Aí eu vou criar o meu input e vim aqui colocar campo obrigatório. Tá? Ou seja, aquele formato de array que eu tinha antes, tá? Que era atributo, o nome do atributo e o valor, e isso daqui virava, tá? Nome, valor. Isso não funciona, porque se eu vier aqui e colocar required, ele vai gerar um 0 igual required. Então eu tenho que entender isso daqui, ó, para isso não acontecer, tá? Quer dizer, já começou a adicionar complexibilidade ao meu código, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei uma classe aqui, tá? Nessa classe, ela é um array object, se você não conhece, não tem problema. Eu vou explicar um pouquinho só sobre, tá? E ela tem um construtor que eu vou adicionar o valor que eu quero. Se ao entrar ele verificar que é um array, tá? Ele vai funcionar como era antes, tá? Vai dar um setMany, esse setMany vai adicionar usando o array object, vai adicionar normalmente como a gente estava fazendo aqui. Cadê? Aqui com esse for each, tá? É a mesma coisa aqui. Esse for each é esse for each aqui. E na sequência, ou se ele não for um array, se eu estou passando de repente um parâmetro só, tá? Venho aqui só coloco só um required, por exemplo, tá? Ele vem aqui, ó, e passa usando o append do array object, ou seja, ele joga no começo do array, tá? Esse valor. Quando eu executo o método getAttributes, eu tenho esse cara aqui, ó, tá? Na verdade, aí sim, na verdade é esse for each aqui. Aqui no setMany, ele só executa um for each adicionando item por item, tá? Ao array, em vez de adicionar o array todinho dentro de um único nó. Aqui, ele executa aquele for each que a gente já estava e o implode na sequência. Porém, eu tenho um if aqui, ó. E esse if verifica se a chave é um número. Se for um inteiro, então ele vai adicionar sem valor algum. E aqui no final, ó, eu dou até um implode e ele vai gerar corretamente do jeito que eu estou esperando. E aqui eu tenho um toString, tá? Que esse método toString, ele simplesmente executa o getAttributes. Ele retorna esse meu toString, quando eu tento usar um objeto como string, ele chama esse método mágico, tá? E retorna o texto corretamente para mim. Ou seja, eu tenho um objeto que entra array e sai string, tá? Nota que agora eu adicionei bastante complexibilidade. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha que chamar o array, tá? Agora eu tenho um objeto. Eu posso informar um array com todos os parâmetros ou posso ir adicionando um por um. Ele sempre dá preferência que eu adiciono um por um e ele adiciona no começo do array.
tá? E eu também tenho aqui o tratamento que verifica se ele é um inteiro ou não, para retornar da forma correta, como eu já tinha explicado aqui, tá? E resolve esse problema. Nota que ele ficou bem complexo. Ele já ficou bem complexo, tá? E era uma coisa que a gente não tinha imaginado que podia acontecer, tá? Isso daqui continua com a mesma utilização, tá? Mas, assim, a gente ainda não falou realmente do foco dessa aula, que a gente reduzir, programar para uma interface. Para isso, eu vou usar template method. Vou dar um new file aqui. Vou criar aqui dentro um diretório chamado tags e um objeto, uma classe chamada tag.php. Muito simples, isso daqui você já sabe. Criar um namespace webdevbr/html, que é o diretório src, né? O que eu mapeei aqui no meu composer.json para o diretório source. E agora eu vou colocar os outros diretórios até o meu arquivo, sem colocar o próprio arquivo. O arquivo vai no nome da classe, que chama tag. Essa classe, ela na verdade é uma classe abstrata, mas ela vai pedir para todas as outras classes que estenderem ela, implementarem alguns métodos, tá? Ela vai servir como uma interface para a gente. E para isso, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um método public function, por falta de um nome melhor, eu vou chamar de get. Esse método get, ele vai primeiro chamar um validate e na sequência vai retornar com com outro método chamado create. Esse método validate vai validar para saber se os dados que eu estou passando estão certinhos, de acordo com o que a tag precisa. E o create vai criar o HTML da tag, tá? Eu vou passar aqui também, ó, uma string. Nota que lá naquele terminal que eu tinha mostrado para vocês, dentro do Vagrant, aqui nesse Vagrant, eu estou rodando o PHP 7. Opa, PHP-v. Tá? Então, eu vou passar aqui minha string. Eu vou chamar aqui content. Eu vou aproveitar e vou esperar uma classe attributes aqui, que também não é obrigatória. Então, eu vou colocar aqui um nulo. No meu validate, eu vou passar o meu attributes. E aqui no meu create, eu vou passar um content, vírgula, attributes. Prontinho, tá? Na verdade, quase pronto. Eu ainda preciso criar o meu use aqui, né? E informar a classe que eu vou usar aqui, que é minha attributes. Agora, eu vou chamar aqui um método protected. Vou informar que ele tem que ser criado, o método protected, chamado validate. Esse método validate, ele pode esperar aqui. Eu posso até, pensando bem, vir aqui, dar um this, attributes, this, content, prontinho. E aqui eu posso cortar isso daqui.
um método validate apenas, que vai validar, eu não preciso de retorno nenhum, não preciso de nada, então eu só vou deixar assim mesmo. E vou informar também que eu preciso de uma abstract protected function create. E esse function tem que retornar uma string. Lembrando que esse parâmetro que eu forcei como string e esse retorno como string aqui não vão funcionar se você usa PHP 5.6 ou anterior, tá bom? Só funciona no PHP 7. Eu também posso, para ajudar no futuro, caso eu esqueça, eu posso vir aqui ó, e documentar isso daqui, tá? Return string, tá? Prontinho, tá? Criei os comentários para me ajudar no futuro. E agora eu já posso começar a criar as minhas tags, tá? Sem maiores dores de cabeça, porque eu estou programando para uma interface, tá? Quando eu falo de template method, o template method é exatamente isso, tá? Eu tenho um método de saída, tá? Que gerencia tudo o que vai acontecer, como se fosse aí um controller, vamos dizer assim, tá? Ele diz o que vai acontecer, tá? E eu tenho todo o resto da minha classe, do meu método, ela fica toda setada como protegido, tá? E a única forma de eu conseguir aquele resultado é através do meu método aqui em cima, tá? Isso força a gente a adotar um outro cara chamado Single Responsibility, tá? Que é responsabilidade, o princípio da responsabilidade única, o S do Solid, tá? A classe só tem uma única responsabilidade, tá? Evita que ela também fique grande e feia, porque você sabe exatamente o que está acontecendo. Você abriu uma classe, entendeu a interface dela, pronto. Tá? Você pode criar facilmente códigos para ela. Vamos lá criar nossa classe de link. Tá? Vou dar um a.php